reino de Deus. Muitos virão ao Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Lucas 13, 29. Ok? Antes da gente entrar no texto da lição propriamente dito, vamos para os objetivos. O que a gente tinha que ter aprendido essa semana? Qual o sentimento resultante desse aprendizado e qual a prática resultante desse sentimento e aprendizado? Então, o que a gente tinha que ter aprendido essa semana? Saber que o reino de Deus está no centro do ensino de Jesus. Ok? Então, o conhecimento dessa semana tem a ver com o título da lição, o que é o reino de Deus, mas não só o que é, e entender que o reino de Deus está como um fluxo contínuo em toda a mensagem de Cristo, ou seja, faz parte da essência daquilo que Cristo falou enquanto ministério, enquanto processo de atuação direta na fundação disso que se chama o reino de Deus. Qual o sentimento resultante de perceber e entender que o reino de Deus está no centro da mensagem de Cristo e entender o significado do reino de Deus? Sentir a convicção de que o reino de Deus exige uma transformação concreta de vida. Portanto, o sentimento resultante de entender o significado do reino é mudança. Sentimento ou necessidade de mudança, de transformação. Qual a prática? Participar do reino e preparar-se para ele. Okay? Então, a nossa prática resultante dessa percepção deveria ser entrar para o reino, participar do reino e preparar-se para ele. E aqui tem a primeira contradição da lição. Como é que é possível participar do reino e me preparar para ele ao mesmo tempo? Se eu estou participando, eu já estou no reino. Como é que eu posso me preparar para algo que eu já estou participando? Essa é a situação de contradição aparente, ou paradoxo aparente da lição dessa semana, que está na essência do assunto reino de Deus, o que significa o reino de Deus. Então, para entender isso, é legal a gente olhar para o que Jesus falou do reino e a forma como falaram do reino na época de Jesus. A primeira mensagem a respeito do reino de Deus está presente num contexto de um sermão ou de uma pregação de João Batista. Qual era a essência do sermão de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus. Bom, se a essência do sermão de João Batista é essa, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado, porque o reino de Deus se aproxima, porque o reino de Deus está chegando. Bom, se essa é a essência do sermão de João Batista, eu tenho que encontrar em João Batista quando é que o reino chegou. Quando é que o reino chegou? A próxima cena da pregação de João Batista é quando Jesus se aproxima de João e João o batiza. E quando João o batiza, no contexto do batismo tem uma afirmação: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Esse Cordeiro de Deus é o reino. Portanto, a mensagem de João Batista, o reino de Deus chegou, se confirma quando João Batista apresenta o reino, Cristo. Chegou o reino. Bom, se chegou o reino naquela época, e diz o texto bíblico que o reino de Deus é eterno, o reino de Deus nunca mais parou. Chegou e é eterno. Portanto, todos os que vieram depois de Jesus nascem e vivem num contexto do reino de Deus que chegou. Essa é a primeira grande lição a respeito do reino. O reino chega com Cristo. E se chega com Cristo, todos os que vieram depois de Cristo nascem no contexto do reino que já existe, que já está. Descobrir que reino é esse e que contexto tem esse reino e como eu participo dele é a primeira parte da lição, é o primeiro desafio da lição, que está nos dois primeiros objetivos da lição. Diga. Em primeiro lugar, pensavam que ia se ler livro vídeo, mas não tem jeito, né? A Bem-vindo. pergunta, pastor, é o seguinte: essa semana eu vi conexão de jovens, lições, tudo, mas nenhuma parece que chegou a um denominador total. Então, na minha opinião, o reino de Deus é, como o senhor está explicando aí,
Jesus, ele é o reino, e aonde ele está, seja no céu, seja aqui. Porque quando ele esteve aqui na terra, tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro, que fala, quando o reino de Deus vier, e ele já está aqui entre nós. Então, o que é o reino de Deus? É Jesus e onde ele está, e com participação de outras coisas, ou o que é? Vamos chegar lá. Primeira parte. O que é esse reino que já está? Para a gente poder entender por que esses textos abordam que o reino já chegou, que o reino está entre vocês, e em alguns outros casos, que o reino está dentro de vocês. O que é esse reino e que perspectiva esse reino tem? A primeira coisa importante ao olhar para isso é a gente entender que o reino de Deus exige uma mudança, uma transformação de estado de coisas e uma transformação de pessoas. Bom, se o reino de Deus exige uma transformação de estado de coisas e uma transformação de pessoas, quando essa transformação ocorre, o reino de Deus está ali, se manifesta ali. Essa é a primeira parte da compreensão do que significa esse reino de Deus chegado, esse reino de Deus que chegou. Ou seja, a presença de Jesus traz uma modificação no estado de coisas. Que modificações? Quando a gente olhou para as características do reino, algumas dessas modificações começam a saltar aos olhos. A primeira coisa interessante nas características, e é interessante porque as duas lições que falam das características do reino não falam das características do reino, falam dos requisitos do reino, embora o título seja características do reino. Se você olhar na primeira parte das referências de características do reino, o que aparece ali como referência? Que características são essas que o reino traz? Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ora, que característica tem isso a respeito do reino? Como é que começou o texto? Quando orardes, dizei ao Pai: santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Que característica o reino traz? De um Deus que é santo. Portanto, quando eu peço que o reino venha, quem vem junto? O dono do reino. E o dono do reino é santo. Portanto, quem convive com ele tem que ser o quê? Santo. Então, a primeira coisa interessante quando se fala o reino de Deus é chegado é que o reino de Deus traz santidade ao mundo corrompido. Por isso o sermão de João era: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E o reino de Deus é santo, porque Deus é santo. Então, para entrar para o reino, eu tenho que ser santo. Para ser santo, eu preciso me arrepender e mudar de vida. Uma outra coisa curiosa sobre o reino de Deus, na sequência disso, próximo texto que estava na lição, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Portanto, o reino de Deus é o que também? Eterno. E é eterno por quê? Porque Deus é eterno. Portanto, quando Cristo chega, o que chega junto com ele? Aquilo que corrige a distorção do pecado. O salário do pecado é o quê? Morte. O dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o reino de Deus traz uma nova perspectiva que finaliza aquilo que o pecado provocou. O pecado provocou morte e o reino de Deus provoca a vida. Aquele que se arrepende e se torna santo em Deus. Portanto, começa a ter um desenho, uma forma para esse reino. Essa forma passa por uma mudança pessoal, por um modelo de santidade que é trazido, por uma esperança de eternidade que vem junto com esse reino. Mas não para aí. Para quem é o reino? Para quem é o reino? Quando eu olho as características do reino na parte 2 que a lição trouxe, para quem é o reino? Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais
Para quem é o reino? Ou seja, nenhum de nós vai para o reino. O reino é para as crianças que não estão aqui. Estão lá nas outras classes. Para quem é o reino? Para a criança. O reino é para a criança. Por quê? Dependência, ingenuidade, pureza, confiança. Portanto, as características que vêm junto com o reino exigem que aquele que passou da idade de entrar para o reino volte à idade para entrar no reino. Se vocês não se tornarem como um desses pequeninos, não verão, não receberão, não participarão do reino de Deus. Portanto, uma outra característica do reino de Deus é que no reino de Deus só entra criança. Não importa a idade, mas só entra criança. Não importa quão velha seja a criança, mas só entra criança. Eu acho que eu vi um gatinho. Não é o Frajola, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Além de o reino de Deus ser para criança e só entrar no reino criança, as características que envolvem a criança têm que estar presentes nos filhos de Deus. Como não dá para voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, já dizia Nicodemos, no mínimo eu tenho que voltar à condição. Ou seja, eu tenho que nascer de novo na pureza, na ingenuidade de uma criança. Outra característica que apareceu no reino é que quem busca o reino como prioridade naquelas que são as características centrais do reino, encontra o que junto? Suprimento para todas as outras coisas que a vida lhe impõe. Buscar é primeiro, o que mais? Sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, o reino traz na carona dele suprimento, manutenção, completude daquilo que eu preciso. E que eu preciso quando? Aqui. Agora. Por isso o reino de Deus é chegado. Está presente. Mas não é só isso. Na carona disso ainda vem um outro verso como característica, que é o que o reino de Deus não supre. E essa é a parte complicada do reino. No reino que já chegou. O que o reino não supre? Outro disse a Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, me permita ir primeiro sepultar meu pai. O que o reino de Deus não supre? Não supre a morte. Ele supre esperança, perspectiva, mas não há morte. Isso é interessante de entender, porque o reino de Deus está dividido em dois. Um reino que está e um reino que virá. Ao mesmo tempo o reino está, mas o reino ainda não veio. E enquanto o reino não vem, o que eu preciso? Eu preciso continuar por aqui, com os olhos no reino que virá. Não é o sistema ético, não é político, mas é o reino da pessoa de Jesus, o reino eterno, mas na primeira vida de Jesus, ele está o reino da graça. Se nós tentamos pela essa graça, então há um processo. Há uma possibilidade do reino da glória. Portanto, quando a lição de terça-feira propõe já, mas não ainda, qual é a essência dessa discussão? O reino não ainda é o reino da glória, onde todas as coisas que o pecado causou serão corrigidas. Porém, no período do reino da graça, todas as coisas que o pecado causou são corrigidas aonde? Dentro do meu coração. Para depois serem corrigidas fora dele. Portanto, só entra para o reino da glória quem viveu o reino da graça. Só passa para o reino que virá aquele que viveu o reino que já veio. Portanto, a grande questão na lição dessa semana, quando se trata
a respeito do reino de Deus, todas as características do reino de Deus e o que envolve o reino de Deus, é a gente entender que o reino de Deus que vem, já veio. E se ele não veio, não virá. Ou seja, se eu não viver o reino de Deus hoje, o reino de Deus que está prometido também não virá. Não para mim. Portanto, a implicação da vinda de Jesus na Terra é o que Jesus provoca como mudança e o quanto eu aceito dessa mudança. O quanto eu aceito dessa transformação. Portanto, a perspectiva do reino de Deus envolve rendição, aceitação do senhorio de Deus hoje, não depois. Ou seja, eu só vou poder viver no reino da eternidade se eu aceitei esse Deus como meu Senhor hoje. Essa era a principal dificuldade nos dias de Jesus. Aceitar Jesus como o sujeito que traz o milagre, que traz as benesses, que traz todas as coisas que são acrescentadas ao reino, era fácil. Aceitar a mudança que esse Cristo impunha para poder participar do reino, essa era a parte difícil. Mas hoje há uma característica muito forte desse contexto. Sem querer criticar, mas há religiões que defendem essa teoria. Sim, eu continuo tendo a mesma tese. Aceitar as benesses do reino é fácil. Aceitar o compromisso do reino é a parte complicada. Portanto, aceitar o Jesus do reino é fácil. Agora, aceitar o Jesus rei do reino não é tão simples. Porque aceitar o rei do reino implica ser súdito desse rei. E súdito obedece o rei. Essa é a diferença. E obedece o rei quando ainda as coisas do reino não foram acrescentadas. Obedece o rei na perspectiva de que serão. Obedecer a Jesus hoje implica problemas. Falamos disso na lição da semana passada. Aliás, exatamente a parte que me coube na lição da semana passada. Quanto custa seguir Jesus? E por que eu preciso seguir Jesus? Estava na lição da semana passada. Quanto custa seguir Jesus hoje? Quem estava lá semana passada, quanto custa seguir Jesus hoje? O que custa seguir Jesus hoje? Custa ser visto com Ele. Seguir Jesus hoje custa ser visto com Ele. Ser visto com Jesus hoje não é bom. Não é agradável. Não é bem visto. Andar na companhia de Jesus é tão desagradável hoje quanto foi nos dias dele. Quem andava com Jesus nos dias de Jesus era mal visto pela sociedade, pelas condições da época. Quem é visto andando com Jesus hoje também é mal visto. Portanto, quando eu construo uma imagem diferente de Jesus, que não aquela que ele é, eu a construo para não ser mal visto. Quando você constrói a imagem correta de Jesus, na realidade, quando você a recebe de forma completa, como Jesus é, você passará a ser mal visto. Porque ser como Jesus é, não é coerente com o mundo que existe hoje. Você vai bater de frente com o mundo de hoje. Todo mundo está indo para um lado e você para o outro. Ser coerente com o que Jesus é implica em você não aceitar uma porção de práticas que o mundo tem hoje. Não vivê-las como o mundo vive. Não ser coadjuvante do processo do mundo. Ser protagonista da mudança. Ser protagonista da mudança é ser mal visto hoje. Se nós olharmos para o outro lado, isso também é um prazer, é um privilégio. Quem faz por Sim. amor, quem ama, ele é dificuldade, vive satisfação com alegria. Sim, mas isso não diminui o preço. Há um preço. Mas Não diminui o custo. Se o produto vale tudo que eu tenho, então Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Mas por que tanta dificuldade das pessoas mudarem de lado? talvez não descobriram. Porque você só descobre isso que o senhor está descrevendo depois que já mudou. Não antes. Você só descobre a paz que excede todo o entendimento depois que você migrou. Não antes. Você deu paz.
O passo inicial é fé. Esse passo inicial que implica a fé é a parte difícil do modelo. Depois que eu dei o passo de fé, tudo isso passa a ser verdade. Eu entendo o preço, mas eu aceito o preço pelo que eu ganhei. Paz que excede todo entendimento. A despeito de todos os conflitos, eu vivo bem com esse Cristo. Mas até você mudar, isso tem um preço. Isso tem um preço, tem uma perspectiva de preço que é difícil no sentido de dar o passo. Ao mesmo tempo é fácil quando eu conheço o sujeito para onde eu estou indo. Então esse é o desafio. É por isso que aí a fase da criança ensina para Sim, esse é o desafio. A criança vai pela confiança que tem no amor que ela percebeu. Vai quase cegamente. não se preocupa ao redor, né? Ela vai, Portanto, para eu poder migrar, eu tenho que voltar para onde? Para esse modelo. Voltar a ser criança e dar esse passo de fé. Esse passo da crença ingênua de uma criança. Diga. Só uma dúvida. Se naquela época era mal visto andar com Cristo, e quem via mal era o próprio povo de Israel, hoje, se nós andarmos com Cristo, nós somos mal vistos dentro da igreja? Sim. Dentro e fora. Você será visto, mal visto por quem está fora, por uma questão do contraste com o pecado do mundo. Será mal visto por alguns que estão dentro, pelo contraste com o formalismo de dentro. A mesma história que a gente viveu nos dias de Cristo, Laodiceia repete. O mesmo formalismo dos dias de Cristo, Laodiceia repete. Por isso a frase, rico sou, de nada tenho falta. Qualquer que se levante dizendo que falta algo, será mal visto. A realidade é a mesma, não mudou. Nesse aspecto não mudou. A única coisa que talvez tenha mudado é o recrudescimento do pecado fora dos espaços da fé. Ou seja, o mundo é pior hoje do que era nos dias de Cristo no sentido pleno da história do pecado. Isso é fato. Isso é inegável. Até por causa do tamanho do mundo. Ele cresceu muito mais do que nos dias de Cristo. Mas, a despeito disso, quando eu olho para dentro, o formalismo é igual. O ritualismo é igual. A perspectiva superficial da fé, com tradições agregadas à fé, são iguais aos dias de Cristo. Por isso, Laodiceia. Esse desenho de migração, o que é o reino da graça, e como eu aceito, como eu ouvi, é a grande necessidade para esse tempo. Não fosse assim, você não encontrava a frase: o mundo precisa de homens. De que tipo? Que não se comprem, nem se vendam. Homens de que tipo de fidelidade? Que sejam tão fiéis a Deus e aos seus ditames, às suas ordens e à sua verdade, como a bússola é ao polo. É esse tipo de sujeito que Deus precisa para esse tempo. Portanto, viver o reino da graça é migrar para isso. Óbvio que quando você migrar para isso, você vai encontrar problemas. Qual o risco? O risco é a gente não compreender corretamente qual é o reino de Deus e desenhá-lo de uma outra forma que ele não é. Ou pelo liberalismo, ou pelo radicalismo. Você tinha os dois grupos nos dias de Jesus. Você tinha sujeitos estritamente radicais, como os fariseus, que criaram um radicalismo fora dos padrões do reino de Deus. E você tinha um grupo de liberais, que estavam por contingência cuidando das coisas do templo, que são da semana passada, mas eram totalmente racionalistas e superficiais, os saduceus. O mesmo desenho existe hoje. Você tem um lado que é farisaico e tem um lado que é saduceu. E hoje ainda tem alguns outros. Tem repetições dos essênios, dos nicolaítas, tem de todos hoje. Tem para todos os gostos, com todos os desenhos. Tem hedonistas no meio do povo de Deus. Tem de tudo. Portanto, achar esse elemento central, esse balizamento central, que é o equilíbrio de servir a Cristo, é o grande desafio para esse tempo. E é exatamente por causa desse desafio que a gente tem algo chamado espírito de profecia. O espírito de profecia não é uma mensagem para fora da igreja, é uma mensagem para dentro da igreja. Para achar esse ponto de equilíbrio no que é servir ao reino da graça hoje.
E essa é uma grande questão para o nosso movimento. Para quem está lendo a meditação matinal, isso está cada vez mais claro a cada dia que você passa dos capítulos da história. Essa centralidade, esse equilíbrio, essa visão do que é servir a Cristo nos dias atuais, passa por essa compreensão de como são esses dias atuais. E é para isso que foi enviado o profeta. Aliás, não só hoje, mas em todos os tempos. Deus sempre mandou o profeta para recuperar essa centralidade. Portanto, eu preciso de tudo que eu tenho na história bíblica e mais a advertência para esse tempo específico. Porque os chamativos de verdade são os mais variados possíveis no nosso tempo. Do radicalismo estrito ao liberalismo total. A gente tem religiões dentro da religião para todos os gostos. Portanto, é imperativo esse retorno. Ao fazer esse retorno, a gente vai para o final do bloco, que é a lição de quarta e quinta. A lição de quarta e quinta joga um olhar para frente. O que é esse reino que ainda não chegou? Como eu me preparo para ele? Bom, o que é esse reino que ainda não chegou? É o reino que resolve a conta. Mas resolve a conta para quem? Com quem? Com que grupo de pessoas? Lucas, capítulo 21, tem um texto interessante para a gente olhar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado com as consequências. De que coisas? Orgia, embriaguez e as preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós de que jeito? De surpresa, repentinamente, como um laço. Portanto, qual é a perspectiva correta do Evangelho? Como é que eu tenho que olhar isso? Vigiar, orar, para que não caia em tentação, porque os chamarizes são muitos, são diversos, de todos os tipos, com todas as abordagens possíveis. Portanto, a centralidade no que é o reino de Deus presente e a perspectiva do que é o reino de Deus futuro nos faz preocupar-nos com as coisas certas, na dimensão certa. Feito isso, como é que termina o verso? Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, vigiai, pois, todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Portanto, eu recupero a centralidade quando eu volto a essa perspectiva. Às vezes a gente perde essa perspectiva e as coisas começam a nos pegar. E curiosamente, até as coisas de Deus nos pegam. Talvez mais aqueles que estão institucionalmente ligados ao sistema adventista do que aqueles que não estão, mas até as coisas de Deus nos pegam. A ponto de eu estar tão preocupado com a obra de Deus que esqueça o Senhor da obra. Tão preocupado com as coisas que eu tenho que fazer na obra de Deus que me esqueço do Deus da obra. E aí eu assumo as rédeas, o comando da obra. Seja institucional ou a leiga. O risco é igual para os dois lados. Mais um pouco para o institucional, mas é igual para os dois lados. De que eu esteja tão atrelado à obra de Deus que esqueça do Deus dessa obra. Como é que a lição termina? A lição termina com um chamado. Todo aquele que vive o reino da graça, vive de que jeito? Como? Testemunha. Testemunha do quê? Do reino? Se eu entender que o reino é uma pessoa, sim, testemunha do reino. Se eu entender que o reino é um lugar, não há sentido em ser testemunha do reino. Testemunha é de uma pessoa, é de alguém. Aliás, eu preciso de testemunha para responder à acusação ou àquilo que alguém recebe como pecha, como zombaria, como fala. Portanto, testemunha é para dizer que Deus é quem é. E não é quem as pessoas dizem que é. Portanto, para ser testemunha, eu também tenho que ser o quê? Tenho que ser semelhante a Ele. Íntegro aquele de quem eu testemunho. Para ser uma testemunha fiel de Deus, eu preciso ser fiel a Deus. Portanto, o chamado para quem está no reino
O chamado para quem vai estar no reino é: seja testemunha. Daí a frase que a gente já tem repetido em algumas lições: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Testemunha é isso. Ser testemunha é isso. Pastor? A mensagem de João Batista, arrependei-vos, parece, creio eu, que é a mesma que hoje o Espírito de Deus está a proclamar. Apocalipse 3, verso 20. últimos dias. Apocalipse 3, 20. Uma coisa curiosa que me chamou a atenção é que o arrependei-vos dá a impressão de que tem que ser uma ação humana, mas não é. É uma ação divina. Nós não podemos confundir isso. Porque o desejo do arrependimento é o Espírito de Deus que nos dá. A fé vem pelo ouvir. Agora, ligando isso ao reino de Deus, é que nós temos que aceitar o arrependimento que é um dom do Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Pegando carona no que o senhor falou. Convencer o mundo do... Portanto, o arrependei-vos é resultado do quê? Da aceitação de que eu sou pecador. Uma vez aceito que eu sou pecador, qual é o próximo passo? Convencer o mundo da justiça. Quem é a justiça? Cristo. Portanto, o papel do Espírito Santo é levar o sujeito que está convencido que é pecador àquele que resolve o pecado. Cristo, a justiça. E uma vez aceito o Cristo, para onde ele me leva? Para a esperança, o juízo. Essa talvez seja a mensagem mais importante do texto. Porque a incompreensão dos dois primeiros elementos, o pecado e a justiça, faz eu olhar para o juízo desesperançadamente. Quando eu olho o juízo pela perspectiva de quem se convenceu do pecado e buscou Cristo, salvação nossa, como é que eu olho para o juízo? Desesperado para que ele aconteça o mais rapidamente possível. Eu quero o juízo. Porque o juízo implica na vindicação do meu caráter. Juízo é esperança, não é terror. Por isso a missão do Espírito é essa: convencer o mundo do pecado, da justiça e da brevidade do juízo. Porque quando ele começa a purificação do santuário, vindicação do povo de Deus. E eu sei que quando ele terminar, Jesus vem. Portanto, o juízo é esperança. Não é condenação. Ele só é condenação para quem não passou pelas duas primeiras fases. Não se convenceu do pecado e não buscou justiça. Portanto, o que é o reino da graça? Convencimento do pecado e aceitação da justiça. E a justiça é o lado inverso da moeda chamada graça. De um lado está a justiça, do outro lado está a misericórdia. E a moeda tem um valor, que não é o real, é o amor. Essa é a moeda. O amor tem um lado dele que é justiça, um lado dele que é misericórdia. E ele atua de forma completa naquele que crê. Misericórdia, porque mesmo continuando ser pecador, eu ainda tenho um Deus que me liberta do pecado. E justiça, porque esse Deus que me liberta do pecado vindica o meu nome, dizendo: esse é meu filho. Essa é a essência do modelo. Quando eu vivo isso, só resta uma coisa a fazer: dizer para o mundo que isso está disponível. Isso é ser testemunha do reino. É dizer para o mundo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É dizer para o mundo: fui salvo por Cristo. É dizer para o mundo: Cristo está voltando. Esse é o desenho do reino de Deus. Quem vive essa esperança, essa santidade, esta entrega, esse desenho de testemunho, é aquele que estará no reino da glória. Porque esse estará de pé para receber a confirmação do Espírito, não mais como convencimento do pecado, da justiça e do juízo, mas como poder. E aí, vindo como poder, o último clamor ao mundo é: o reino de Deus está chegando, arrependei-vos. O João Batista moderno, o Elias moderno. Como João Batista disse, né, que iríamos nascer não só da água, mas do Espírito. Então, é no batismo que esse Espírito passa a atuar. E aí, esse processo, né, esse caminhar, é que vai demonstrar através dos frutos do Espírito. Então,
do fruto do Espírito, para ser coerente ao texto de Gálatas. E qual é o fruto do Espírito? Longanimidade, bondade, mansidão. Ou seja, a representação de quem vive por Cristo e em quem Cristo vive. Portanto, quando o texto diz o reino de Deus está entre vocês e dentro de vocês, o que o texto está dizendo? Quem vê você, vê Cristo. Que essa seja a nossa realidade, para que o mundo veja em nós o reino de Deus, veja em nós a pessoa do reino que é Cristo. E com isso a gente possa abreviar a sua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando na nossa geração. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos por tua maravilhosa graça na concessão de seu Filho, para que pudéssemos, pelo exemplo dele, pelo caminhar dele, pela mensagem dele, entender o significado do reino. Te agradecemos porque esse reino está disponível para que se materialize em nós por tua graça, por tua misericórdia e por teu poder. Te pedimos que esse poder nos transforme, nos assemelhe cada vez mais a Cristo, para que o mundo veja em nós a representação viva desse Cristo em nossos dias. Que pelo nosso exemplo o mundo possa aceitar a perspectiva do reino e, juntamente conosco, nos prepararmos todos para o reino da glória. Te pedimos que essa manifestação seja, se possível, em nossa geração, e para isso pedimos o derramamento do teu Santo Espírito, para que cumpramos a parte final da obra. Tudo isso pedimos confiado nos méritos de Jesus, e em nome de quem oramos. Amém.